repensar tudo que a gente fez, que não foi conforme o nosso planejado no início do ano, mas sempre é uma oportunidade da gente fazer uma leitura daquilo que Deus operou em nós e através de nós. Eu estava na célula dos casais e foi mais ou menos isso que nós fizemos, né? E acho que foi meio um compartilhamento unânime, tirando o Li, agora o Li falou que foi muito bom. Mas a maioria falou assim, nossa, foi um ano difícil. Assim, todos nós passamos por dificuldades. Ou então, a maioria de nós coloca um olhar negativo sobre as dificuldades, não é verdade? Mas, de fato, foi um ano bem cheio de desafios, foi um ano cheio de obstáculos, foi um ano onde nós encontramos coisas que nunca tínhamos encontrado antes para desafiar a nossa fé, para desafiar a nossa segurança em Cristo, mas Deus nos manteve até aqui, amém? Isso é motivo de muita alegria. E nós, como igreja, nós estamos querendo, para o ano que vem, já unir a liderança do Ministério Português. A gente quer mudar algumas coisas na condução do culto. Uma delas nós já estamos implementando. Nós estamos colocando pessoas do português para fazer a contagem dos dízimos e ofertas. Eu acho que esse é um passo importante, irmãos, porque a gente consegue ter um termômetro de como está realmente o compromisso dos membros com a igreja, pelo menos nessa parte de finanças. Nós vamos também falar um pouquinho sobre a recepção. Eu acho que isso é algo que todos nós temos que ter um entendimento, né? Quando vem alguém novo, nós estamos recebendo as pessoas na nossa casa, né? O Tiago e a Sil sempre falaram, a Cris também compartilhava de como eles se sentiram bem recebidos no começo. E aí uma vez eu falei para o Tiago, agora é você que vai receber as pessoas, né? Não vai vir todo domingo aqui querendo ser acolhido, né? Agora vai passar a acolher. Então a gente reproduz aquilo que a gente aprende com Cristo. Então aos pouquinhos nós vamos fazendo alguns ajustes que eu acho que vai mudar a nossa dinâmica. Uma delas também, irmãos, em algum momento do culto, não sei se no meio, no começo, no fim, aí vai depender da direção do Espírito Santo, mas nós queríamos que os irmãos, eles começassem a ministrar uns aos outros. A Pão, desde o começo, a gente tinha essa característica. Se você for em qualquer igreja hoje, pelo menos umas igrejas mais tradicionais, é o que tem acontecido aqui, né? O pastor, o ministro prega uma mensagem, aí todo mundo fecha os olhos, recebe uma oração, e cada um vai conduzir sua vida, alguns vão sair juntos, vão comer, outros vão para a escola dominical e por aí vai. Mas, na verdade, irmãos, a parte mais gostosa do culto é quando você se sente usado por Deus a ministrar em outra vida. Ou então, quando Deus fala com você através de um irmão. E isso vem por meio de oração. Então, nós queremos, talvez, aprofundar um pouquinho mais nessa prática, amém? E isso é para o corpo todo, não é só para quem tem o diploma de teologia, até porque muitos teólogos talvez não saibam fazer isso muito bem. Então, irmãos, a gente quer mudar um pouco a nossa dinâmica, amém? E hoje, irmãos, nós vamos continuar, eu vou falar sobre um tema, é um tema que, na verdade, ele nos acompanha ao longo de toda a nossa caminhada cristã. Nós vamos falar hoje sobre consagração, sobre dedicação, sobre entrega, sobre realmente oferecer totalmente o nosso coração a Deus. E eu acho que é muito interessante quando a gente começa o ano, é aquilo que eu falei, né? Os dias vão seguindo um do outro. A gente que colocou ali um marco para falar, agora vai mudar o ano, nós vamos nos vestir de branco, vamos comer junto com a família, e aí no dia 1º eu serei uma nova pessoa, terei novo fôlego e vou seguir o ano. Na verdade, você é o mesmo cara. Você acordou, vai dormir, acordou do mesmo jeito. Só que a gente faz esses ritos de passagem para tentar dar uma levantada, né? Mas, irmãos, essa mensagem ela caberia muito bem para um começo de ano, né? Consagra o seu coração totalmente a Deus, já que você está naquele gás. Mas, na verdade, ela também cabe agora para o final do ano, quando você já está quase rastejando, né? Os caras põem a foto do Rock Balboa apanhando lá, vem 2020, né? E por aí vai. Nós vamos encontrar desafios, irmãos, só que o nosso Deus é o mesmo. E a cada desafio, a cada novo passo que nós damos, nós temos oportunidade de crescer no Senhor. Então, eu não vejo uma mensagem mais, talvez mais coerente para esse momento, do que incentivar cada um a consagrar a sua vida, o seu coração a Deus. E na semana passada, nós tínhamos falado sobre a essência de um coração cheio de gratidão. Eu tenho certeza, irmãos, que você passou por situações dessa semana, que você foi tentado a murmurar,
você foi tentado a xingar todo mundo, foi tentado a falar assim, eu vou largar tudo, né? Aquela atitude que muitas vezes nós temos. Mas também nós somos desafiados pela mensagem da semana passada a ter um coração cheio de gratidão. Nós também tivemos muitas oportunidades, inclusive nessas bagunças da vida, de ser grato a Deus. Então, eu espero que aquela mensagem tenha ficado marcada nos corações, para que a gente cultive essa vida de gratidão. Nós usamos o Salmo 30, né, o Salmo de Davi. A gente sondou um pouquinho a vida de Davi, nós falamos de algumas situações da sua vida, situações que o levaram a entrar em desespero muitas vezes, mas ele recorreu ao Senhor em oração. E no final do culto, nós lemos uma passagem que nós falamos lá em Crônicas, sobre as ofertas que Davi separou para construir um templo, o qual ele não chegou a ver a inauguração. Então, aqui a gente vê um exemplo de Davi, né? E aí nós vamos usar esse mesmo trecho, irmãos, de 1 Crônicas 29, para falar um pouquinho, lendo a oração de Davi, lendo a consagração de Davi, apontando um caminho para nós consagrarmos o nosso coração a Deus. Nós vamos usar esse mesmo trecho um pouco mais adiante para falar um pouquinho sobre consagrar o nosso coração a Deus. Irmãos, essa mensagem é muito importante, sabe por quê? Alguns cristãos eles já estão acostumados com todo aquele formalismo religioso. Desde que ele nasceu, ele vem para a igreja, assiste o culto, vai na escola dominical. Mas essa mensagem, ela desperta muitas pessoas. Porque essa mensagem está te chamando para perto de Deus. Esse tema, a consagração, ela fala de uma entrega. E essa entrega, irmãos, é individual. Talvez seus pais sejam cristãos, talvez você se apoie nos seus pais para ter práticas cristãs, mas quando você ouve falar de consagração, é um desafio que Deus está te fazendo pessoalmente. É uma hora que você vai ter que responder para Deus. É um desejo que tem que sair de cada coração. E é só o Espírito Santo que pode nos mover para responder positivamente a essa dedicação total a Deus. Eu lembro que uma vez a gente estava num projeto missionário, eu já falei essa história, eu conto várias histórias repetidas aqui, mas elas sempre se aplicam em momentos diferentes. E eu lembro que eu vi uma menina falando, a menina era uma menina bem bonita, assim, né? Sabe quando você vai, tá todos jovens, assim, os moleques de 18, 19, 20 anos, aí vai para o projeto missionário, aí fica de olho nas irmãzinhas também, né? Quem sabe de lá sai a minha esposa, aí o cara ora mais por isso do que pelas almas perdidas. De repente, aquela menina era uma menina muito bonita que chamava a atenção de vários caras. E a gente comentava, né? Não, aquela menina é bonita, não sei o quê. Mais uma vez eu vi uma conversa dela, ela falou assim, cara, para mim basta eu casar, ter meus filhos e frequentar a igreja. Eu falei, nossa, mano, que objetivo pobre para um cristão, né? Eu que não queria uma vida assim, eu queria ver algo mais. Eu quero ver Deus curando as pessoas, eu quero ver os jovens se levantando, eu quero ver as igrejas se unindo, eu quero ver pessoas influentes na área da música, na área das artes, na política, por mais que isso pareça ser impossível, né? Deus é o Deus do impossível. Eu quero ver pessoas que se levantem com esse coração de servir a Cristo acima de qualquer governo. Então, olha o objetivo de cada cristão. E eu me lembro também, irmãos, que no primeiro retiro que eu fui, a pastora Belinda estava pregando, eu já falei, eu não lembro o que ela estava pregando, mas eu senti no meu coração esse chamado e a vontade de falar, Deus, eu preciso ser muito mais do que eu tenho sido. Eu preciso oferecer meu coração muito mais do que eu tenho oferecido. Eu quero dedicar minha vida para o Senhor. Não foi ninguém que veio fazer esse apelo para mim. Não foi ninguém que foi me convencendo, trazendo argumentos. Se o Espírito Santo não te convence, irmão, esquece. O ministro aqui é super limitado, não vai te convencer. O líder de célula não vai te convencer. Seus pais não vão te convencer. Mas quando você ouve a palavra de Deus, e o Espírito Santo toca no seu coração, você começa a sentir aquele calor, aquela necessidade de se lançar completamente para Deus. E aí você consagra a sua vida ao Senhor. Eu acho que todos os pastores têm esse momento. Todos os ministros têm esse momento. As pessoas que querem viver intensamente o Evangelho, eles passam por esse momento. Então, a minha oração, irmãos, é que você não queira ser um crente comum, se é que existe isso. Eu acho que quando a gente lê Bíblia, não existe crente comum, né? Porque todos eles andam pela fé, todos eles andam no poder e na capacitação do Espírito Santo, todos eles andam dependendo de Deus, que a gente não vê, mas que a gente ama. Então é um negócio muito louco, irmãos. Não dá para você ser um crente comum. Tira esse conceito da sua cabeça. Se lança. Consagre a sua vida completamente para Deus.
Tem um projeto muito maior de vida do que aquilo que você tem tido até então. Coloque Deus no centro da sua vida e você vai experimentar coisas grandes. Vamos ler o trecho bíblico, aí depois eu vou trabalhando algumas ideias, alguns conceitos. Nós vamos falar primeiro, o primeiro movimento nessa oração de Davi, ele revela que nós precisamos conhecer e louvar a grandeza de Deus. Eu vou ler primeiro o trecho bíblico e já vou entrar aqui com uma exortação. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Sabe por que ninguém gosta dessas passagens, irmãos? Porque ela não fica afagando o coração do homem. Ela não fica passando a mão na cabeça do pecador. Ela engrandece a Deus. Se você percebeu aqui, Davi não falou nada dos homens. Davi não falou nada da nossa natureza. Davi exaltou a pessoa de Deus. Ele usa palavras que muitas vezes a gente não usa nas nossas orações. Mas nós não usamos essas palavras nas nossas orações, talvez porque nós ainda não entendemos que Deus é dessa forma que Davi está descrevendo aqui. Ele fala, ó, teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor. Ele não está enchendo linguiça na oração dele. Ele está olhando Deus e contemplando como Deus é grande. E ele começa a colocar diante de Deus atributos de Deus e falando, Senhor, tudo que pertence é do Senhor. Tudo aquilo que tem na terra, nos céus, é do Senhor. É do Senhor o reino, o Senhor está reinando. O Senhor está acima de tudo. E aí ele faz algo que é interessante, irmãos. Hoje os homens eles se gloriam de serem ricos, de terem posses, de alcançarem posições. Mas aí ele vai lá e fala, a riqueza e a honra vêm de ti. Se Deus não quiser, irmãos, nada acontece. E se Deus nos deu algo, por que nós estamos nos gloriando de algo que Deus nos deu? Vem dele. Ele fala, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Se você tem força hoje, irmãos, para trabalhar, para vir até a igreja, para ir para o seu estudo, se você tem carros, se você tem, tudo que você tem é de Deus. E Davi reconheceu isso. Agora, sabe o que é mais interessante? Davi é rei. Davi é o rei mais poderoso que Israel já teve até então. E ele olha para Deus e fala, tudo vem de ti. Eu fico imaginando os súditos de Davi, falando, mano, esse cara é o cara mais xarope que tem, né? Porque a gente vê vários reis que se orgulhavam de terem construído coisas, de terem aumentado o seu território, de terem ganhado em batalhas que pareciam ser impossíveis. Mas Davi, ele tira todo o crédito dele, ele reconhece quem Deus é. A consagração vai começar aqui, irmãos. Se você não conhece esse Deus, que é o Deus da Bíblia, você não consegue consagrar a sua vida ao Senhor. Porque o seu Deus é tão pequeno que não vale a pena se consagrar para Ele. Agora, se nós tivermos a ideia desse Deus da palavra, a gente não vai ter como nós não reconhecermos que vem dEle, que todas as coisas são para Ele. Quando nós louvamos a Deus, irmãos, como nós fizemos aqui nesses cânticos tão bonitos, tão profundos. Eu até estava pensando, né, quando eu tirei o fone, assim, eu falei, quem escreveu essa última música, com certeza foi alguém que consagrou a vida a Deus. Ou então o cara é o maior mentiroso do mundo, porque ele não pode cantar aquelas palavras se ele não colocou o coração em Cristo. O cara ele enganou todo mundo muito bem, ou ele realmente entendeu que ele quer consagrar a vida para o Senhor. E aí, eu falando em louvor, né, quando nós louvamos a Deus, estamos reconhecendo quem Deus é. Eu lembrei de uma passagem lá em Apocalipse, irmãos, olha que interessante. Eu não vou explicar aqui, talvez teria que ter um estudo mais aprofundado, mas em determinados momentos em Apocalipse vocês vão ler a respeito de 24 anciões, certo? E esses 24 anciões lançaram as suas coroas diante do trono de Deus. E eles falaram assim, ó, tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas.
Irmãos, o dia que a gente tiver esse nível de adoração ao Senhor, a gente não vai adorar a Deus porque Ele me deu um carro novo, porque Ele me deu um casamento, porque Ele me deu um filho, porque Ele me deu... eu passei no vestibular, isso é tudo muito bom, é motivo de gratidão, é motivo de ver, sim, a presença de Deus na sua vida. Mas quando nós começarmos a olhar para Deus como Ele realmente é, e ter essa atitude de adoração, o momento do louvor vai ser muito poderoso, vai converter vidas, vai curar corações, vai dar aquela sensação de que eu estou na presença desse Deus Santo e meu pecado, ele não pode atrapalhar esse momento. Então, Senhor, me perdoa por quem eu sou, por aquilo que há no meu coração. Isso é um louvor genuíno, irmãos. Isso é uma oração genuína. Nós precisamos aprender com a palavra, ou até mesmo com Davi, a orar dessa forma. Às vezes eu acho minha oração tão mecânica. Eu e a Isa, a gente ora toda manhã e toda noite. Às vezes a gente se atrapalha na nossa escala. São 2 na escala e a gente se atrapalha. Imagina se fosse mais, né? Quando chegar os filhos, então, aí é só empurra para o mais novo ali. Vai lá, ora aí. Mas, às vezes eu estou orando e eu falo assim, Deus, me ensina a orar além disso que eu estou orando, porque o meu coração quer alcançar mais. Mas as palavras da minha boca estão tão limitadas. Meu vocabulário está tão... evangelizado, né? Aceitei tantas palavras que nós costumamos a falar na rotina da igreja, que no final das contas é como se Deus conhecesse tudo que eu quero falar, mas Ele fala assim, você não está sendo sincero nas suas palavras, você não está sendo profundo nas suas palavras. Nós podemos melhorar esse tempo de oração com o Senhor. Nós podemos ir mais profundo, irmãos. Isso se reflete na igreja inteira, nos louvores que nós cantamos. Antes eu achava ruim, né, que o pessoal pegava as músicas velhas só. Porque eu acho que nós estamos em outro momento, né? Aquele momento já passou, mas aí você olha assim o que você tem hoje e fala, cara, tá difícil, vamos voltar para as veredas antigas, né? Vamos dar as costas para isso que está acontecendo aqui, porque lá atrás tem um tesouro escondido. Mas sabe qual é o problema? Não é o tempo, é o coração das pessoas. Em vez de fazer como Davi, aliás, o pessoal do louvor pode usar essa passagem para fazer uma música, já vai anotando, pode fazer em sol maior. Mas quando a gente pega essas palavras, irmãos, elas exaltam a Deus. Hoje a gente pega os cânticos da igreja, por mais que eles pareçam legais, por mais que eles toquem a nossa emoção, eles não exaltam Deus dessa forma. Não é verdade? Vocês já pararam para perceber? E isso vai tornando, irmãos, a igreja muito fraca. Porque a gente está fazendo um trabalho de autoajuda para o ser humano, que na verdade não ajuda em nada, né? A autoajuda é a coisa mais ridícula. Como é que você vai conseguir se ajudar? Lendo um livro? Cara, o único livro que vai nos ajudar é a palavra de Deus, de forma profunda, porque ele trata o pecado do nosso coração. Existem algumas ferramentas e alguns recursos por aí que podem nos ajudar, podem nos dar um norte, pode talvez descortinar as coisas para nós, mas nunca vai transformar o coração do homem, porque esse é o trabalho da palavra de Deus. Davi foi transformado, irmãos, porque ele teve esse encontro com Deus. E ele falou, Deus é o Senhor. Ele reconheceu que tudo vinha de Deus. Eu acho impressionante quando ele fala, Senhor, a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, são coisas... Alguém aqui na Pão tem essas características? Se falar que tem, eu vou ficar preocupado. Nenhum de nós, irmãos, porque esse é o nosso Deus. Nosso Deus é grande, é poderoso. E quando nós falamos isso para Deus, na verdade não é só o falar com a nossa boca, mas é você andar diante desse Deus que você está declarando. Davi teve à beira da morte várias vezes, nós vimos isso no culto passado. Davi teve desafios na sua família. Davi ele não teve um reino que foi super próspero e tudo foi perfeito e todas as alianças deram certo. Davi teve muitos problemas, mas ele sempre recorria para esse Deus. Ele não tirava os olhos desse Deus que ele declarava com a sua boca. Então eu vejo que ele, quando proclama esse louvor a Deus, ele está sendo sincero. E ele conhece aquele a quem ele está rendendo louvor e graça. Ele reconhece que tudo vem do Senhor, ele fala, a riqueza e a honra vêm de ti. Às vezes você passa em medicina, né? Alguém aqui, né? Passou em medicina, teve essa bênção. Alguém estudou pra caramba, entrou na poli aí, os caras que ralaram. E as pessoas vão lá e cumprimentam e te dão os parabéns, porque realmente é um feito muito difícil. Agora imagina você sendo coroado rei.
Imagina, você pode governar sobre milhares de pessoas. Se você mandar todo mundo vai pular porque você é rei. E aí ele vira assim, Senhor, a riqueza e a honra vêm de ti. Isso não é meu. Esse coração de Davi, irmãos, nós temos que captar. A palavra de Deus está mostrando, na verdade, o que Deus espera de cada cristão, de cada filho. Reconheça quem eu sou. E ele fala outra coisa, né? Ele reconhece que Deus governa sobre todas as coisas. Ele fala, tu dominas sobre todas as coisas. Irmãos, eu estou aprendendo isso, a duras penas, porque às vezes acontecem situações na nossa vida que a gente fala, Deus, como assim? Por que isso está acontecendo? Mas aí a gente volta para a palavra e fala assim, Deus controla todas as coisas. Tudo está em tuas mãos, exatamente. Tu domina sobre todas as coisas. Como é que a gente pode, talvez, trazer uma ilustração para essa questão do domínio, irmãos? Pensa você, eu vou pegar um exemplo bem tosco, mas pensa você com uma camiseta bonita, verde e branca, entrando no meio dos corintianos. Você está sob o domínio do inimigo. Você está sob o domínio dos corintianos. Ou seja, você está invadindo aquele espaço que não é teu, mas tudo aquilo lá pertence a um grupo. Agora vamos trazer isso para Deus, para o universo. Deus ele está reinando sobre todas as coisas. Não existe um espacinho de alguém passando ali que não passa pelo poder de Deus, que não passa pela determinação de Deus, que não passa pela força da sua mão. Todas as coisas que acontecem pertencem ao plano de Deus. Isso deveria trazer uma convicção para o nosso coração de que Deus não brinca com a gente, de que Deus ele não faz palhaçada com seus planos. Ele não é igual a gente que faz a meta do começo do ano e no meio do ano vai dando tudo errado e vai adaptando e vai amarrando e vai, emendando e fala, pronto, meu ano está concluído. Não, Deus determinou e as coisas acontecem. Sabe por quê? Porque Ele determina isso com o poder da sua palavra. E a palavra de Deus não volta vazia, irmãos. Ela cumpre aquilo que Deus determinou. Isso é para trazer convicção. Sabe, para você não ficar andando que nem uma Maria Mole. E eu falei, eu estou aprendendo isso a duras penas. Porque eu preciso entender que Deus está governando sobre todas as coisas. Ele domina sobre todas as coisas. Nada vai fugir do seu controle. E ele fala da força e da capacitação de Deus. Porque ele fala assim, ó, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Quando você está sendo exaltado, é porque isso é um trabalho da mão de Deus. Quando você é humilhado, isso também é um trabalho da mão de Deus. Ah, mas Deus não se importa que eu chore, que eu sofra? Não, Ele não se importa nem um pouco. Porque Ele sabe como tratar o coração do pecador. Ele sabe aonde Ele deve apertar, Ele sabe aonde Ele deve tocar, para mudar a nossa característica, a nossa natureza, o nosso coração. Então, irmãos, Deus está falando conosco há muitos anos, há muito tempo, em todos os momentos. Nós temos que ter os ouvidos sensíveis. Deus, o que o Senhor está me ensinando hoje? Deus, o que o Senhor está me ensinando por meio dessa situação que eu estou passando? E não ficar cheio de ai e dodói, porque Deus é o nosso Pai. E Ele sabe aquilo que nós precisamos. Ele sabe o que você precisa. Agora a pergunta é, você sabe o Pai que você tem? Esse é o Pai que nós temos. Nós precisamos mergulhar nessa verdade, irmãos, e crescer nisso, amém? Além disso tudo, eu queria fazer uma pergunta, já que nós estamos falando de consagrar o nosso coração completamente a Deus. O seu coração vê Deus dessa forma? Ou você tem uma visão distorcida de quem Deus é? Eu fico pensando, o que leva Davi a agir dessa maneira? Como nós falamos, ele saiu dançando que nem um louco. Ele é rei. Um cara que tem posição de honra. Tem vestes reais. Como esse cara vai no meio dos plebeus lá e começa a dançar? Mas Davi, ele tinha algo. Ele tinha a revelação de quem Deus era no coração dele. Ele sabia para quem que ele se consagrava. E o segundo ponto, irmãos, aqui dessa mensagem, agora sim volta para os homens. A continuação do texto bíblico fala assim, ó, Davi falando, mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Se você pegar talvez as traduções mais modernas e ver a quantidade de dinheiro que foi ofertado ali, você fica louco.
Se fosse Judas lá, ele ia falar, por que vocês estão fazendo tudo isso para o templo? Vamos juntar tudo e dar para os pobres. Era muito dinheiro. Todo mundo ofertando e consagrando de forma generosa. Aí Davi fala assim, quem é o meu povo? Quem sou eu para poder contribuir dessa forma? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Cara, é como se Deus te desse o celular e você falasse, Deus, agora estou te dando um celular. Mas veio de Deus. É exatamente isso que está acontecendo aqui, irmãos. Ele fala, diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os antepassados de Davi não tinham nada. Eles eram peregrinos em terra estranha. Eles andavam no deserto. Eles não tinham onde estabelecer morada. E ele faz essa comparação, mesmo ele morando num palácio. Ele fala, os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Olha essa diferença, irmãos, entre o primeiro ponto, que fala para reconhecer e louvar a grandeza de Deus, e o segundo ponto, onde a gente enxerga a nossa limitação e a nossa condição como ser humano. Às vezes a gente alcança algumas coisas na terra e a gente acha que a gente já é o cara. Mas a gente não entende que não há um limite para isso. A gente sempre quer avançar mais, a gente sempre quer conquistar mais. A gente olha para trás e talvez a nossa baixa autoestima nos faz querer avançar mais adiante, para ter mais coisas, para poder dar aquela calentada no nosso ego. Mas Davi olhou e falou assim, Senhor, quem somos nós? Ele reconheceu que tudo vem de Deus, e quando nós fazemos isso, reconhecendo que tudo vem de Deus, nós colocamos Deus no lugar que Ele tem que estar, e nós também vamos reconhecer o nosso lugar, onde nós devemos estar, quem nós realmente somos. O objetivo aqui não é colocar a criação de Deus. O homem, a humanidade, ela é o topo da criação de Deus, é o ápice da criação de Deus, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Longe de mim destruir essa imagem do que Deus criou. Mas o problema é que entrou o pecado, irmãos. E isso praticamente causou na nossa vida algo que só Cristo para consertar. O pecado nos afasta dessa imagem gloriosa que Deus planejou para nós. Imagina uma sociedade onde todos sejam governados pelo fruto do Espírito, pelo amor que vem de Deus, por essa mutualidade, pela compaixão. É algo que a gente só vai ver no céu, irmãos. Então é por isso que eu falo, o pecado ele trouxe um efeito na nossa vida que a gente não tem dimensão do quanto isso ofende Deus e do quanto isso nos afasta do plano de Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo. Mas aqui, irmãos, ao mesmo tempo que nós fomos o ápice da criação, nós temos que entender que nós não somos Deus. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é capaz, Ele tem a potência de fazer aquilo que Ele quer. Mas nós somos limitados. Tem situações que nós não podemos fazer absolutamente nada a não ser orar. E a gente fica aflito, porque muitas vezes existe algo no coração do pecador que se chama controle, se chama domínio. Lembra que nós falamos do domínio? Deus está controlando todas as coisas, não o pecador, porque senão seria um caos muito maior, pode acreditar. Então, Deus, Ele quer que a gente reconheça quem nós somos, que nós somos dependentes dEle. Nós fomos no encontro de jovens lá na Vida Nova, e o Jeremiah compartilhou sobre o filho pródigo. E quando você vai ver a parábola do filho pródigo, você vê que no final das contas, quando ele volta, o pai está esperando ele. O pai vai ao encontro dele. Sabe o que isso mostra? Que o pai já sabia que em algum momento esse cara poderia voltar em si e precisaria de um lugar para voltar. O pai fala assim, o cara saiu daqui se achando. O cara saiu daqui achando que ia conquistar o mundo. E quando acabar tudo isso? E quando esse sonho for frustrado, para onde ele vai? E o pai estava lá esperando. Talvez o filho não voltasse. De repente o orgulho reinasse no coração dele e fala, não vou voltar para a casa do meu pai. Pedi o dinheiro, pedi herança, agora vou voltar. Mas ele reconheceu. Essa é a palavra, irmãos. Essa palavra do reconhecimento tem a ver com arrependimento. Então, a gente vê que a Bíblia ela está mostrando, por essa passagem, que o homem tem que entender qual é o lugar dele diante de Deus. E esse lugar vai nos mostrar que tudo que nós temos depende de Deus. Que tudo aquilo que nós podemos fazer foi Deus quem fez.
E isso nos coloca numa posição de um coração arrependido por aquilo que nós carregamos dentro de nós. O Davi, ele era rei, mas ele se submetia ao governo de Deus. Davi sabia que o coração dele, na verdade, precisava de Deus. Então ele procurava andar na presença de Deus. Ele procurava andar humildemente na presença do Senhor. Como cristãos, irmãos, nós precisamos ter essa humildade. Saber o nosso lugar. Saber que nós somos limitados. Falar de humildade é falar de arrependimento. Porque enquanto existe o orgulho no coração do homem, isso impede ele de ir para Deus. Talvez, irmãos, existe uma coisa que te separe de Deus, e é o orgulho. Se você tiver um coração humilde, orar para Deus te dar esse coração humilde, isso vai te levar aos pés da cruz. Você vai reconhecer que você precisa de Deus, e Deus vai manifestar o poder e a glória dele para você. E isso vai te levar a uma consagração. É basicamente isso que eu quero falar nessa mensagem. Quando a Bíblia fala de arrependimento, irmãos, esse ponto é muito importante. Quando a Bíblia fala de arrependimento, não é meramente externo. Pega os judeus no Antigo Testamento. O que eles faziam? Despenteavam o cabelo, botavam um pano de saco, jogava pó na cabeça, ficava lamentando, chorando pelos cantos, porque eles estavam falando assim, eu estou demonstrando para todos que eu estou arrependido. Mas, irmãos, isso hoje nós chamamos de teatro. Porque se não acontece no nosso coração, é só uma dramatização. Nós podemos vir em todos os cultos de todos os anos e no final dele chorar várias lágrimas, falar várias palavras, se descabelar, botar pano de saco e falar, eu estou humilde na presença de Deus. Mas quando nós saímos da casa de Deus, nós voltamos a ter um coração orgulhoso. Então, irmãos, o arrependimento, quando a Bíblia fala de arrependimento, pelo menos no Novo Testamento, é uma mudança completa do nosso coração. Aqui que está a chave. Deus não quer meramente uma demonstração externa de arrependimento. Ele quer que a gente mude a forma de pensar. Ele quer que a gente mude a motivação do nosso coração. Ele quer que esse processo, ele traga uma reorientação das nossas vontades e dos nossos desejos, que vai se voltar para Ele. Eu creio que essa mudança, esse movimento de arrependimento, é como se nós caminhássemos para longe do pecado, mas caminhássemos mais perto de Deus, para mais perto de Deus. Ao contrário, que se nós não nos arrependermos, irmãos, sabe o que vai acontecer? Nós vamos correr para o pecado e correr de Deus. E isso tem destruído muitas vidas. Eu não sei se você leva isso a sério. Mas em determinado momento, Jesus estava conversando e alguns caras ficaram incomodados com algumas vidas que estavam sendo derramadas, até falaram que Pilatos estava envolvido nas questões. E Jesus falou assim, todos vocês têm que se arrepender. Porque senão, não vai haver vida. Todos, irmãos. Você pode ser ministro de louvor, você pode ser o ministro, você pode ser o pastor. Todos nós precisamos nos arrepender. Agora a questão é que esse arrependimento, irmãos, se nós estamos falando de o arrependimento ser um movimento que vai te afastando do pecado e te aproximando de Deus, isso deve ser feito todos os dias, constantemente. Não é um ponto da sua vida que você achou Deus lindo, o seu pecado horrível, você deu as costas para o seu pecado e caminhou para Deus. Esse movimento é todos os dias, irmãos, é constante. O arrependimento ele deve ser diário, porque o pecado ainda habita em nós. Mas para voltarmos para Deus, nós precisamos reconhecer a nossa condição. Nós precisamos reconhecer a nossa limitação. Nós precisamos entender como nós somos impuros diante de um Deus santo. Não no sentido dele ser, simplesmente querer ter uma vantagem sobre nós, mas porque ele é a única solução para nós. Olha o seu coração nesse momento, irmãos. O que te impede de se aproximar de Deus? O que é aquilo que está realmente puxando a sua vida para trás, impedindo você de avançar para as coisas que estão adiante? O que tem te afastado de Deus? No final ele fala, os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. A nossa vida é como um sopro, irmãos. Amanhã você vai estar aí com 40, 50 anos. E talvez você tenha acumulado tantas experiências, de ter vindo em tantos cultos, mas o que de fato isso te aproximou de Deus?
O quanto isso de fato te leva para mais perto do Senhor. E aí outra pergunta, o que te impede de consagrar tudo para o Senhor? O que impede o cristão de viver completamente para Deus? E aí nós vamos para o terceiro ponto, que fala que Deus quer essa consagração. E não só que Ele quer, mas que Ele merece uma consagração completa por parte de cada cristão. Davi continua no 1 Crônicas 29, e ele fala assim, ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra do teu santo nome vem das tuas mãos. Ele fala isso de novo, né? E toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Deus sonda o seu coração e Deus sonda se você é ou não é íntegro. Aqui nós vamos falar de atitudes. Não é só um conhecimento que te deixou do lado certo do time. Mas além de entender, é você viver com um coração íntegro. Um coração que agrada a Deus. Ele fala, tudo que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Todos eles foram tomados de alegria, todos eles tinham um coração íntegro na presença de Deus. Eles estavam ali completamente entregues naquele momento de culto, naquele momento de consagração, naquele momento de oferta. Não tinha nada que dividia o coração deles. O coração deles se alegrava porque eles estavam fazendo a vontade de Deus. E aí Davi falou, ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre esse desejo no coração de teu povo e mantenha o coração deles leal a ti. Um coração consagrado, irmãos, ele tem uma marca, é obediência. Aí você fala, calma, como eu reconheço minha limitação, eu reconheço que de fato eu sou um pecador, eu reconheço que isso me afasta de Deus, então como eu posso ter um coração obediente, se a minha natureza é desobedecer a esse Deus Santo? Aí que está o segredo, irmãos. Viver em Cristo, depender de Cristo, receber o sacrifício de Cristo. E todos os dias, irmãos, você lembrar que Jesus morreu em seu lugar. Todos os dias você trazer à sua mente que Cristo, Ele pode renovar a situação da sua vida. Cristo, Ele pode fazer tudo novo. Mas que Ele já fez algo que mostra que o nosso coração é completamente dependente dEle. Tem uma passagem muito famosa que fala que o cão volta para o seu próprio e a porca lavada volta a revirar-se na... Esse é o pecador. Pensa, você tem um trabalho de... Já viu uma porca? Tem porca que é grande, né? Pesa quase 1 tonelada. Aí você limpa, tal, deu banho nessa porca, ela sai daquele lugar, ela vai para a lama. É o lugar que ela pertence, é o lugar que ela gosta, é o lugar que ela tem prazer. Agora o cão voltar para o próprio vômito, aí talvez ele tenha ficado com fome, né? E eu já vi cachorro comer o próprio vômito. É nojento, mas é exatamente essa cara que talvez Deus faça quando a gente está em pecado. Quando a gente pratica o pecado, quando a gente vive no pecado. É algo asqueroso. São imagens fortes, irmão, para mostrar a nossa realidade. Então, irmãos, nós precisamos ter o nosso coração voltado para o Senhor e fazer essa oração de Davi, conserva para sempre esse desejo de ter um coração leal a Ti, de ter um coração obediente ao Senhor. Irmão, você pode fazer o curso que você quiser, você pode ir nos acampamentos quantas vezes você quiser, você pode pedir oração até para o Papa. O seu coração nunca vai ser transformado, a não ser que você receba a vida em Cristo. A não ser que o sangue de Jesus, de fato, cubra a sua vida. A não ser que a sua mente seja transformada e você pare de andar nos seus caminhos e comece a andar nos caminhos do Senhor. A não ser que você pare de acreditar naquilo que o mundo fala e comece a acreditar no que as Escrituras falam. Essa é a mudança que vem na nossa vida. Isso é consagração. Não é você pegar o seu dinheiro e botar lá no dia de ação de graças. Isso não significa basicamente nada diante de Deus. Porque nós acabamos de ver, tudo vem de Deus. Aquilo que você está dando para Deus foi Deus que te deu. Então, do que nós estamos nos vangloriando? Deus quer e merece a nossa consagração completa, irmãos. Eu acho interessante também que Davi ele fez uma oração pelo filho dele. Isso está nos ensinando, como pais, o que nós podemos fazer pelas próximas gerações. O Miguelzinho já está aí, já vai orando, né? Olha a oração que bonita. Ó. Dá ao meu filho Salomão
um coração íntegro para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos e aos teus decretos, a fim de construir esse templo para o qual fiz os preparativos necessários. A parte do templo não precisa, mas a parte anterior é fundamental para os nossos filhos, para a nossa descendência. Deus, dá um coração para o meu filho que obedeça a tua lei, que obedeça a tua palavra. Um coração que já desde pequeno entende que ele precisa se dedicar ao Senhor. Que ele recebeu um presente tão grande de Deus, e a melhor forma de retribuir isso é com a própria vida. O que você tem de mais valioso? Seu carro? Talvez você fale assim, minha esposa, meus filhos. Mas será que o que você tem de mais valioso não é a sua própria vida? Então o que você pode retribuir para Deus que de fato demonstre na essência o que você realmente crê? É consagrar a sua vida para o Senhor. Por isso que eu falei, essa aqui é uma mensagem, parece simples, parece despretensiosa, mas ela confronta muito o nosso coração. Jesus veio para o seu povo, mas o seu povo não quis ele. Essa mensagem veio para os cristãos, mas muitas vezes os cristãos, no seu dia a dia, na sua forma de vida, não respondem com consagração total. E aí, sabe qual é o problema? Nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre o interior do coração. Eu quero resumir o relato presente lá em Marcos 7. Se você quiser seguir na sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 7, a história toda acontece do versículo 1 ao 23. Vale muito a pena você ler na sua casa, irmãos, essa passagem. Essa passagem de Marcos, capítulo 7, fala que certa vez alguns fariseus e alguns mestres da lei, eles foram se reunir com Jesus. E aí esses caras começaram a ver que os discípulos, quando estavam comendo, eles não tinham lavado as suas mãos. Ou seja, eles questionaram Jesus, por que esses caras não estão seguindo a lei? Por que eles permanecem impuros? Por que eles estão comendo com as mãos sem lavar as mãos? Eles estão se tornando impuros, eles estão longe de Deus, em outras palavras. Eles estão causando uma ofensa, eles estão pecando. Sabe o que Jesus falou? Ele falou assim, eu vou abreviar, tá, irmãos? Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Ele está falando para os religiosos, vocês obrigam os homens a fazerem tantas coisas que eu nunca pedi. Eu te pergunto, o que você faz que você acha que Deus quer que você faça e Ele nunca te pediu isso? Porque Deus, quando Ele fala de relacionamento, Ele está falando de você vir com esse coração íntegro, com esse coração leal, com esse coração inteiro para Deus. Não obedecendo preceitos ensinados por homens. Não coisas que foram passadas de tradição para tradição. Por isso que é ridículo um cristão que só vai no domingo na igreja. Porque ele acha que, eu tenho que ir domingo na igreja. Ele aprendeu isso com os pais, com os avós, com os bisavós, mas o cara vive 50 anos indo na igreja todo domingo, mas o coração dele está longe de Deus. O coração dele não pratica a justiça. O coração dele não ama Cristo. O coração dele não olha para Deus do jeito que Deus é. E será que muitos de nós não somos assim, irmãos? O que falta no seu coração para você ter essa entrega completa ao Senhor? Porque é isso que vai fazer diferença na vida cristã. Não é quantos cultos você frequentou. Não é se você participa ou não participa de uma célula. É lógico que como igreja nós queremos ter todo um funcionamento para poder botar os membros no mesmo trilho. Senão vira uma bagunça também, o reino de Deus não é bagunça. Mas aqui eu estou falando de vida, eu estou falando de consagração, eu estou falando do interior do nosso coração. E aí Jesus continua e fala para todos que estão lá, não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí todo mundo ficou olhando para Jesus assim, ninguém entendeu muita coisa. Aí, de repente, a multidão saiu, talvez os mestres da lei saíram. E, em particular, os discípulos resolveram perguntar para Jesus o que ele quis dizer com essa parábola. E aí a resposta de Jesus foi assim, não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago. O problema não é o alimento. Eles estavam criticando, o cara não lavou a mão, então quando ele comer ele vai se tornar impuro. Ele falou, não é o alimento, porque isso vai para o estômago. Depois isso vai ser eliminado. Vocês entenderam exatamente o que Jesus quis dizer aqui, não preciso usar outras palavras.
E ao dizer isso, Jesus declarou puro todos os alimentos. Uma questão da cerimônia, todo o cerimonialismo judaico era por conta dos alimentos, até hoje, na verdade. E Jesus considerou puro todos os alimentos. E ele continuou, o que sai do homem é o que torna impuro. Mas ele não está falando do número 2 aqui. Ele vai falar exatamente do que sai do coração do homem. E eu peço para você, nesse momento, ficar atento com essa lista e sondar o seu coração para ver se algo disso sai do seu coração. Ele fala que o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Quem aqui tem mau pensamento? Vêm as imoralidades sexuais. Não, ninguém aqui tem esses pensamentos, talvez ninguém aqui se envolva com essas práticas. Os roubos, os homicídios, adultérios, cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Jesus está citando tudo que tem no coração do homem. Então, quando a gente fala, nós precisamos reconhecer a nossa condição, nós precisamos reconhecer o que tem no nosso coração, nós estamos falando dessas coisas, irmãos. Não é só um título, pecado. Ah, Jesus, eu confesso a Ti todos os meus pecados. Você confessa os pensamentos impuros? Você confessa a calúnia, a arrogância? É disso que Jesus está falando. E ele fala, todos esses males vêm de dentro do homem e o tornam impuro. Cara, o problema está dentro de nós. Isso é terrível. Por isso que não dá para acreditar num cristão que está acostumado com a vida que ele leva. Porque isso tudo que a gente acabou de falar aqui deveria incomodar a gente. Fala, Senhor, como é que eu posso ter esse pensamento? Senhor, como é que minha boca fala isso do meu irmão? Deus, como é que meu coração cobiça essas coisas que o mundo está cobiçando? E você fazer o quê? Reconhecer a sua limitação e correr para Deus. E exaltar Deus, porque é Ele que vai te salvar disso. Não é homem. E nem é o seu esforço, irmãos. Sinto muito. Muitos cristãos se frustram na vida de fé, porque eles não entenderam que é pela graça. Eles acham que é pela sua força, pelo seu mérito. E isso só afasta ele mais de Deus. Essa passagem, irmãos, ela nos ressalta essa urgência que nós temos de olhar para Deus e falar, Senhor, olha o meu coração como é que é. E eu quero consagrar ele a Ti, porque só o Senhor pode curar esse mal que tem dentro de mim. Só o Senhor pode limpar a minha mente desses pensamentos. Só o Senhor pode tirar a motivação errada de dentro do meu ser. Só o Senhor pode trazer uma transformação abundante na minha vida. Mas como eu falei, irmãos, isso é um passo individual. É uma convocação que o Espírito Santo faz para cada cristão. E nós temos que ter um passo de fé para fazer essa consagração. Caminhando para a nossa conclusão, porque hoje nós teremos a ceia, eu acho que a ceia cabe muito bem nesse momento. No primeiro ponto, nós exaltamos a Deus, nós falamos como nós realmente enxergamos a Deus. Se o nosso coração não enxerga a Deus da forma como Davi clamou, nós podemos aprofundar no nosso relacionamento com o Senhor. Gaste mais tempo com Deus. Procure entender. Se você não vê Deus dessa forma, irmãos, tudo bem, vai para a palavra. Se a palavra afirma que Deus é isso, você pode confiar no testemunho das Escrituras. E se apoia naquilo que as Escrituras estão dizendo. E começa a orar para esse Deus que você está lendo nas Escrituras. E aí você vai passar a louvar a Deus como Ele merece ser louvado. No segundo ponto, nós olhamos para nós mesmos. E a pergunta é, nós reconhecemos as nossas limitações? Nós entendemos que nós de fato precisamos de Deus? Existe o arrependimento dentro de nós? Você vai perguntar, mas arrependimento do quê? Aí nós lemos o que Jesus falou daquilo que há no coração do homem. Tem muita coisa para a gente se arrepender, irmãos. Nós queremos uma mudança completa da vida e buscar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, ou nós vamos continuar nessa situação que todo homem se encontra, todo ser humano se encontra. E no terceiro ponto nós falamos especificamente sobre o coração. Nós vimos que dentro dele tem toda a sorte de impureza. Tem coisas que só da gente citar dentro de uma igreja parece ofensivo, mas são coisas que acontecem no nosso meio. São coisas que se você não cuidar, você vai começar a praticar. Porque isso está dentro do teu coração. Está dentro do nosso coração. E a última pergunta que eu quero fazer, nós estamos dispostos a confessar essas coisas e consagrar a nossa vida ao Senhor? Vamos ficar de pé? Eu gostaria de pedir ajuda para distribuir a ceia.
Você já pode ir com esse coração questionando, respondendo, procurando responder essas perguntas e orando diante de Deus. E quando você receber o cálice e o que está simbolizando aqui o pão, você pode colocar o seu coração diante de Deus e orar a Ele. Ainda não tome a sua ceia, nós vamos fazer isso num outro momento, mas no momento agora, eu quero incentivar você, se você sentiu o Espírito Santo tocando a sua vida com essa mensagem, se você entendeu a sua limitação e o quanto você precisa de Jesus, você simplesmente abre os seus lábios e fale isso para o Senhor. Ele tem a resposta, Ele tem a cura, Ele tem de fato aquilo que você precisa para sair dessa condição de pecador, para sair dessa situação de escravidão do pecado. Eu não sei o que tem impedido a sua vida de seguir. Eu não sei quais práticas você tem de forma oculta quando você sai aqui da igreja. O Senhor sabe. E isso já nos deveria colocar de joelhos na presença dEle. Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso, como nós vimos aqui nesse trecho. O Senhor é dono de todas as coisas, o Senhor criou todas as coisas, o Senhor também nos criou, Deus. E muitas vezes o nosso pecado nos impede de enxergar as Tuas obras. O pecado que há no nosso coração, Senhor, impede de enxergar os Teus propósitos. Mas nessa tarde, Senhor, queremos orar para que o Espírito Santo venha conduzir cada um para essa consagração total a Ti. É uma entrega. Espírito Santo, venha promover no nosso coração essa necessidade de nos lançarmos na Tua presença, de entrarmos na presença do Pai e enxergarmos o que realmente tem nos afastado dEle. Qual é o motivo da minha apatia espiritual? Qual é o motivo da minha falta de fé? Qual é o motivo da minha falta de alegria? E nós vamos descobrir, Senhor, que tudo está relacionado com o pecado que há no nosso coração. Mas ainda assim, Deus, o Senhor nos dá uma solução em Cristo, que derramou o seu sangue naquela cruz. O Senhor que deu a própria vida por nós. O Senhor que abandonou a Tua glória e veio como homem para salvar a humanidade, para nos aproximar de Deus. É por isso que nós Te damos toda a glória, Jesus, porque se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos, nós estaríamos em trevas, nós estaríamos afundados nos nossos pecados, Senhor. Mas Te damos graça, Jesus, porque o Senhor tem poder para mudar essa situação. O Senhor tem poder para ressuscitar aquele que está morto nos seus pecados. O Senhor tem poder para chamar até mesmo aquele que parece mais desinteressado na sua mensagem. É o Senhor que opera esse milagre. É o Senhor que traz cura, Deus, para os corações que estão ansiosos, para os corações que estão desgastados de tantas lutas. É o Senhor que renova, porque o Senhor nos dá do Teu próprio Espírito. O Espírito Santo habitando dentro de nós, a presença do próprio Deus nesse tabernáculo. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor anda conosco. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor mostra a santidade do Pai e promove em nós essa mesma santidade. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor faz uma obra maravilhosa no nosso coração. E a nossa resposta é uma entrega sincera na Tua presença. É uma dedicação de tudo que nós temos, de tudo que nós somos.
Entrega a sua vida para o Senhor nesse dia. Fala com os seus lábios aquilo que você quer falar para o seu Senhor. Não se acovarde na presença de Deus, porque Ele ouve a tua oração. E eu creio que nessa tarde o Senhor quer restaurar corações. Eu creio que nessa tarde o Senhor quer fazer um movimento maravilhoso na igreja. Por isso eu oro, Deus, para que o Senhor afaste toda incredulidade do nosso coração. Para que o Senhor afaste do nosso coração toda a dureza, Deus, que nos impede de nos humilharmos na Tua presença, que nos impede, Senhor, de dobrar reconhecendo que não somos nada se não for por Ti, Jesus. Nós queremos consagrar nossa vida ao Senhor. E nós queremos tomar posse da vida eterna. Queremos crescer para a Tua salvação, Jesus. Nós queremos abandonar os nossos velhos caminhos e queremos entrar, Deus, pela porta estreita. Nós queremos esse compromisso nessa tarde contigo, Jesus. Que o Senhor receba toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria nesse momento, com esse mesmo coração de entrega, de consagração, de olhar para Cristo, eu gostaria de ler um trecho que fala sobre a ceia para nós cearmos juntos. Em Mateus 26, fala que enquanto os discípulos comiam com Jesus, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo. Nesse momento nós queremos ser gratos a Ti, Jesus, porque quando nós falamos do partir do pão, quando nós falamos desse elemento que representa o Teu corpo, nós lembramos do Teu sacrifício. Nós lembramos que o Senhor pagou um preço alto. A Sua própria carne, Senhor Jesus, sofreu o efeito dessa consagração total. E nós queremos olhar para Ti e lembrar do Seu sacrifício na cruz. Nós queremos lembrar que o Senhor se deu por nós. O Senhor deu tudo o que o Senhor tinha por nós, pelo Teu imenso amor por cada um. E nessa ceia hoje, juntos, como família, como igreja, nós queremos consagrar esses elementos a Ti e orar para que eles sejam ceados com todos aqui, Deus, e tragam cura, traga restauração. Traga, Senhor, ao nosso coração o entendimento desse compromisso que estamos fazendo com o Senhor até que o Senhor retorne. E nesse momento nós tomamos o pão e podemos cear juntos como igreja, irmãos. Vamos comer o pão do Senhor. E logo em seguida Jesus tomou o cálice, rendeu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, pois esse é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Irmãos, o sangue de Cristo, ele foi derramado para perdoar os nossos pecados. Tudo que você fez no passado, tudo que você tem feito e tudo que você ainda vai fazer, o sangue de Cristo, ele tem poder para perdoar. E isso não significa, irmãos, que nós vamos continuar pecando, mas antes significa que nós queremos consagrar a nossa vida a Deus. E assim que você tomar esse cálice, eu quero incentivar você a fazer uma oração de entrega ao Senhor. É um momento particular seu com Deus. Mas esse cálice, estando na presença de Deus, representando o sangue da aliança, nós vamos cear esse cálice juntos. E depois orar pela nossa vida, consagrando ela a Deus. Amém? Pode tomar do cálice do Senhor. Tenha um tempo na presença de Deus. Não se demore nesse tempo, porque o Senhor quer falar ao seu coração. Momento de responder essa palavra.
Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Senhor, nos oferecemos mais uma vez ao Senhor, Deus, como oferta viva, como sacrifício vivo diante do teu altar, porque o Senhor morreu já por nós, um Cordeiro de Deus que se entregou por nós, entregou tudo, Senhor. O Senhor não reteve nada, o Senhor se deu por completo, para que nós pudéssemos, Senhor, ser reconciliados com Deus novamente. Obrigada, Senhor, por esse sacrifício. Obrigada por esse amor. Nós jamais, Senhor, poderemos corresponder, Senhor, e nem compreender, Senhor. Nos perdoa, Senhor, a limitação do nosso coração, da nossa mente, para entender, Senhor. Mas, graças ao Teu Espírito Santo, que nos converte, que nos quebranta e que nos leva a um arrependimento diante da Tua presença, da Tua graça e da Tua cruz, Senhor. Nos arrependemos diante do Senhor. Lava-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, todo tipo de maldade que possa sair de nós ainda. Em nome de Jesus, nós declaramos: somos livres em Ti, curados em Ti. Que da nossa boca, Senhor, flua apenas, Senhor, os Teus louvores. Cura, Senhor, a nossa língua, o nosso pensar. Que as nossas motivações venham da Tua presença viva em nós, Jesus. Nós nos consagramos a Ti mais uma vez, Senhor. Porque somos Teus, fomos comprados. E queremos, Senhor, estar sempre, sempre ao Teu lado, Senhor. Para sempre, Senhor.
para sempre. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Podem se assentar, irmãos. Pode ser. Irmãos, quando nós queremos estar cada dia mais perto de Deus, esse é um sinal de que o nosso coração foi consagrado ao Senhor. Então, que esse seja o nosso termômetro aí ao longo da semana e que a gente continue buscando todos os dias a presença do Senhor, continue com o coração humilde, disposto a arrepender e de conhecer também o Senhor a cada dia. Amém? Eu queria compartilhar 2 avisos com a igreja e depois, como nós não terminamos tão tarde, a gente poderia ter um tempo de oração uns pelos outros. Mas eu gostaria de falar do Retiro de Carnaval 2020. Nós ainda não temos o preletor, não temos o tema exatamente. Nós vamos abordar sobre evangelismo e também sobre o discipulado pessoal com Cristo. Tá? Mas ainda não tem um tema que vá definir exatamente esses tópicos. Mas nós vamos tratar desses assuntos, porque são assuntos relevantes que a gente vê que nós podemos crescer mais como igreja. Então, provavelmente, nesse tempo, até o Carnaval, nós vamos fazer alguns contatos, vamos tentar ver pessoas que sejam capacitadas para ministrar esse tema. Nós conversamos com alguns líderes já, nós fizemos uma reunião na semana passada, não chegamos a uma definição ainda dos preletores, mas pedimos para a igreja interceder, amém? Nós temos que orar para que Deus levante uma pessoa que consiga direcionar a igreja nesse ponto. E aí nós temos o lugar, essas fotos são de um lugar que vocês já conhecem, né? Obviamente, isso aí não foi uma montagem, foi feito no El Shaddai Parque Hotel. Nós ficamos lá em 2016. 18? Não, esse ano, é verdade, é. Eu já estou com a cabeça atrapalhada. Isso mesmo. Foi no ano passado, nós estávamos no El Shaddai Parque Hotel. Para quem conhece, quem esteve lá, tem uma boa estrutura, tem várias opções de lazer também. A comida lá é quase 24 horas. Você mal acabou de comer, você nem está com fome, o cara já põe a mesa de novo. É uma comida muito boa. E, peraí. Eu não pus muitas fotos, porque essas fotos eu cacei antigas, né? Aqui é o salão, só para o pessoal do som já saber o tamanho da encrenca. Relembrar. Isso, foi o pastor Macor que falou sobre o Sermão do Monte e a pastora Belinda que ministrou os cultos unificados e também o pessoal do Mandarim. E então, depois nós podemos passar mais fotos, né, porque nós fizemos uma visita na época, a gente só precisa resgatar, deve ter aí um PowerPoint pronto, para quem não conhece. E nós fechamos já o valor, eu não sei se vocês lembram, no ano passado nós fechamos 690, né, no Santa Mônica, e agora nós conseguimos um valor de 750 para o El Shaddai Parque Hotel. São 3 dias, inclui todas as refeições.
E, assim, talvez, de fato, é caro, mas, tendo em vista a época de carnaval, tendo em vista o aumento que todos os lugares tiveram, e comparado com o que a gente pagou no ano passado, não está tão fora da realidade. Vamos dizer assim que não está tendo uma exploração. Esse valor, ele inclui tudo, tá, irmãos? Agora, algo que é importante, que nós precisamos falar, é sobre a inscrição. Você já pode começar a fazer sua inscrição. E se você começar agora, hoje é dia 1º, aí nós vamos ter dezembro, janeiro e fevereiro, você pode parcelar o seu valor em até 3 vezes, né? R$250 por mês. Então, a gente pode se planejar e não se perder para depois chegar em cima da hora e ter que pagar 750 à vista. Usar o 13º, é uma boa sugestão aí, ó. Eu ouvi uma voz soprando. O Atia vai usar o 13º para abençoar, tô brincando. Então é isso, irmãos, R$750, tá ok? O segundo aviso, esse Jam 2020, ele é ministrado pelo grupo de louvor New Heart. O irmão da Anaquan é um dos líderes, né? E eles ministram nas igrejas, ensinando e incentivando os jovens na área de louvor e adoração. Então, além de um treinamento prático, eles também trazem vários pontos essenciais para que os jovens se apaixonem por essa área e sirvam a Deus dessa forma. Então, nós estamos divulgando, talvez você não vai entrar aí, mas acho que no boletim está falando a faixa etária, talvez a maioria aqui esteja desclassificado, mas nós queremos incentivar os mais jovens. Então, os professores aí da escola dominical podem ajudar a divulgar para os mais novos. Agora, é interessante, irmãos, a nossa igreja, ela tem muito jovem chinês, certo? Que basicamente não tem um vínculo ainda com a gente, tem mais vínculo com as tias, com os professores, com aqueles que ministram na escola dominical, mas futuramente eles vão ser pessoas que podem estar à frente. E isso é uma ponte que nós podemos ter para ter um relacionamento com eles e incentivar eles a servirem na igreja. A gente sabe que o Ministério Chinês também não tem o grupo de louvor, nós temos apenas ministros e vocalistas. Pode ser uma oportunidade de trazer essa paixão para uma faixa etária que se levante para servir a Deus e também ajude nessa área do Ministério de Louvor Chinês, que é bem carente. Tá? Então, nós podemos incentivar os jovens e mais informações vão ter no boletim, tem um site, você pode entrar no site, tirar as dúvidas. Eles pediram apoio, pelo menos conversaram comigo para, naquela semana, ajudar, não sei de que forma eu vou ajudar, e aí eu vou estar acompanhando os nossos jovens também, pelo menos aqueles que eu consigo falar alguma coisa, né? Então, se você quiser apoiar também, a gente pode conversar, e de repente você acompanha essa turma aí para incentivar eles a servirem o Senhor, amém? Então é isso, são esses 2 avisos, o retiro de carnaval e o Jam 2020. Retiro de carnaval, irmãos, nós ainda não temos uma pessoa central para fazer inscrição. A última vez foi o Sandrão, dessa vez agora sugeriram de fazer a inscrição online, mas de qualquer forma o pagamento, eu acho que é melhor concentrar numa pessoa, até para pegar os comprovantes, para quem fez depósito, ou ficar com o dinheiro para no final passar um montante para o tio André que organiza, tá? Mas se alguém puder ser voluntariado aí para receber as inscrições, fala comigo, tá bom? Vamos nos ajudar aí, porque essa área é uma área séria, é uma área que precisa de comprometimento e realmente dá muita dor de cabeça. Então, você que quer se inscrever, não deixe para a última hora, não deixe essa pessoa ficar correndo atrás de você, tome a sua parte, faça a sua parte e se inscreva no retiro, tá bom? Vamos, nesse momento, então, ter um tempinho, se você quiser oração, nós temos irmãos que podem orar por você, você pode compartilhar com o irmão do seu lado, orar com ele. Eu estou à disposição aqui na frente, se você precisar de uma oração, eu posso orar com você também. Se você quiser vir orar comigo, eu também aceito oração. Esse é o momento de nós nos abençoarmos, tendo em vista essa mensagem de hoje, amém? Então, que o Senhor abençoe cada um, que todos tenham uma excelente semana na presença de Deus e que o nosso coração esteja focado em buscar Cristo todos os dias, amém? Deus abençoe a todos.